Seja muito bem-vindo! Consulta ao Doutor está no ar. Chegamos mais um dia, é um prazer estar na sua companhia. Você deve estar, é claro, se perguntando neste exato momento sobre qual assunto nós vamos aprender hoje, qual assunto interessante que a gente vai se aprofundar. Pois é, hoje, gente, nós vamos trazer aqui os mitos e as verdades a respeito do ciclo menstrual. Sabe aquelas frases que a gente estava acostumado a ouvir desde menina? Ai, se você acabou de ficar menstruada, você está no seu primeiro dia, você não pode lavar a sua cabeça. Ou então, menina, não anda com o pé descalço, vai piorar sua cólica. Enfim, hoje nós vamos desvendar os mitos e trazer à tona, é claro, as verdades a respeito do ciclo menstrual. Se você conhece alguém, gente, a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site. Entra lá, www.hittv.com.br, clica naquele ícone de compartilhar e encaminha esse link para quem, é claro, você considera que esse tema é interessante. Afinal de contas, informação boa é sim informação compartilhada. E também te convido a você participar. Se você tem alguma frase que você costumava ouvir desde criança e você quer trazer aqui para o nosso bate-papo para ela ser avaliada e desvendada pela nossa gineco, você fique à vontade e envie aqui para a gente o seu relato para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Corre lá e participa. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Essa enquete está acontecendo lá no @consulta ao doutor. Qual desses mitos já te representou um dia? Primeira menstruação marca o fim do crescimento. Chá de canela faz descer a menstruação mais rápido. Ou então, aquela fala, estou de Chico, já falei, estou de Chico sem nem ter conhecimento a respeito dessa fala. Entra lá e participe, estamos, é claro, aguardando a sua contribuição. Bom, nós vamos passar agora, gente, tanto pelos grandes tabus a respeito, é claro, do período pré-menstrual, quanto pelo próprio período menstrual. Através dessa brincadeira, a gente vai aprender e muito nessa tarde, combinado? Então, antes de mais nada, para estarmos todos nessa página, eu quero apresentar a vocês a nossa ginecologista, a nossa professora de hoje, Isabel Botelho. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Dani. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente desvendar tanta história, né? Pois é, porque são muitas, muita. Né? A vida da mulher é cheia de mitos e verdades, então vamos lá. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria que você trouxesse aqui pra gente o que é o período menstrual e qual é a importância dele para nós mulheres. Bom, toda mulher, ela é regulada pelo seu período menstrual. Tá. Não existe um padrão. Na verdade, cada mulher tem um padrão de dias, então um intervalo que isso vai acontecer. É mais comum a gente escutar que as mulheres menstruam uma vez por mês, mas algumas mulheres podem menstruar mais de uma vez por mês, outras até não menstruar todos os meses. Olha só. E aí isso tem tudo a ver com a nossa vida o tempo inteiro, porque a flutuação hormonal, de acordo com a fase do ciclo menstrual, deixa a gente com humor, físico, emoção totalmente diferente o mês todo. Interfere em muita coisa. Vamos então, gente, começar com o nosso mito ou verdade, nosso primeiro mito ou verdade. Diretor, por favor, na nossa tela. A menstruação regula o ciclo ovulatório. É mito ou é verdade, doutora? É verdade. Verdade. Porque quando a gente tem essa menstruação, a gente vai entender de quanto em quanto tempo a gente menstrua e, portanto, saber da nossa ovulação, de todas essas fases. Então, é verdade. Quais são essas fases? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Nós temos 3 fases no ciclo menstrual. Quando a mulher menstrua e sangra, ela começa a fase folicular, que é aquela em que o cérebro está mandando alguns hormônios para recrutar os folículos. Quem são os folículos? As casinhas dos nossos óvulos, da nossa reserva ovariana que fica aqui nos ovários. E aí isso vai ter uma duração variável, mas em média 14 a 16 dias. Depois a gente entra na fase de ovulação, que é a ovulatória, que é o meio do ciclo, que é quando a gente tem a ovulação de fato. E depois a gente tem a fase lútea, que é aquele período pós-ovulação que vai preceder o próximo sangramento menstrual. E tudo isso é como se fosse o nosso corpo se preparando a cada mês para uma gestação. Isso mesmo. Quando a gente tem a ovulação, teoricamente, se a gente for fecundada, é quando nós estamos grávidas. Se acontece a ovulação e esse óvulo não é fecundado,
aí um novo ciclo vai começar dali X dias. Uma coisa importante de falar, Dani, não sei se está aqui no nosso Mitos ou Verdades, é que essa fase lútea, a segunda fase, ela é fixa para 100% das mulheres. Ela dura 14 dias, coisa que a fase 1 não é fixa, vai depender de vários fatores. Muito bacana. E comorbidades, vamos falar. Comorbidades, muitas coisas vão interferir em toda essa questão. Vamos então para o nosso segundo mito ou verdade na nossa tela. Meninas que menstruam muito cedo podem ter uma menopausa prematura. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Quanto antes a menina menstrua, antes ela tende a ter menopausa. A única coisa que eu colocaria aqui é que, para a gente falar que uma menopausa ela é precoce ou prematura, ela acontece mais próximo aos 40 anos. E isso não necessariamente acontece. Então, é verdade que quanto antes a paciente tem a menarca, que é a primeira menstruação da vida, antes ela vai menopausar. Mas não quer dizer que vai ser uma menopausa precoce ou prematura no sentido de diagnóstico. Entende a diferença? Entendi. E aí, por exemplo, o que seria considerado uma primeira menstruação precoce? Qual é a idade ideal e quando ela é considerada precoce? Antes dos 9 anos. Pode parecer meio cedo, mas a gente considera uma puberdade normal aquela em que acontece a partir dos 9 anos de uma menina. E aí ela tende a menstruar de 1 a 2 anos depois que começaram os primeiros sintomas físicos dessa puberdade. Então, é comum a paciente menstruar aí de 9 a 11 anos. Entendi. Eu tinha a percepção de que a fase mais comum seria a partir dos 11 anos de idade. Isso mudou ao longo do tempo ou não? A ideia sempre, considerado o normal, sempre foi de 9 a 11 anos de idade. Eu posso mudar um pouquinho a palavra? Eu não gosto muito de falar normal. Porque na medicina falar normal é meio, parece que eu estou excluindo aquelas pessoas que fogem do mais comum. Da regra. Então, de fato, Dani, você está certa. É mais comum acontecer na casa dos 11 anos, porque normalmente a menstruação ela acontece de 1 a 2 anos depois que começaram os primeiros sintomas físicos, características físicas da puberdade, que começa ao redor dos 9 anos. Mas é comum menstruar aí de 9 a 15, a gente começa a suspeitar inclusive de uma menarca, de uma puberdade tardia, quando a paciente começa a chegar nos 15, 16 anos e não tem nenhuma característica física. Aí é ponto de atenção. Quais são as características físicas, só para a gente ajudar aqui os papais e as mamães? Principalmente broto mamário, né? Então começa o brotinho mamário, pilificação de pubis e acne, oleosidade, mudança de humor, também isso mostra muito da puberdade. Eu acho que é um aviso, assim, da vida. De que tudo vai mudar. Contando assim, ó, se prepare. Teremos alterações hormonais, teremos aí acnes, espinhas, como alguns duelos que você vai ter aí que encarar ao longo da vida. Isso mesmo. Vamos então para mais um mito ou verdade. Todas as mulheres passam pela TPM. Mito. 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 Eu diria que, estatisticamente falando, de 20 a 40% das mulheres, e aí eu vou falar em idade reprodutiva, ou seja, aquela mulher que menstrua. Então, aqui eu vou excluir, obviamente, as meninas que ainda não tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, e vou excluir as mulheres menopausadas. Então, a gente chama de menacme a idade reprodutiva da mulher. Uma vez que ela menstrua, ela está apta a engravidar, ela está em vida reprodutiva. Então, até 40% dessas mulheres, independente da idade, podem ter a TPM, atenção pré-menstrual. Então, não são todas, é mito. Olha, eu vou te confessar que eu acho que eu nunca conheci uma mulher que não tenha tido, que não tenha vivido pelo menos em algum mês alguns dos sintomas que fazem parte aí da tensão pré-menstrual. E aí eu vou pedir para você trazer aqui para gente um pouco sobre esses sintomas que nós mulheres sofremos aí ao longo dos meses. É que assim, Dani, você falou uma coisa muito interessante, que você falou, eu não conheço uma mulher que nunca tenha passado por isso. Com certeza alguém já passou. Mas tem mulheres que têm isso de forma recorrente, todos os meses. Sim. Essa que taxa... sofrem com isso de fato. Exatamente. Essa taxa de até metade, né, até 40% ter a TPM é aquela mulher que tem todos os meses sintomas físicos e ou emocionais decorrentes da tensão pré-menstrual.
Mas isso não quer dizer que os outros 60% não tem, eventualmente, uma vez ou outra. E aí, como ela não tem ciclicamente, a gente não classifica ela dentro dessa porcentagem. Entendi. E uma coisa bacana de falar é que existe um certo grau de TPM, né? Essa taxa que eu estou te falando, que é a tensão pré-menstrual, que é a mais comum, ela tem que ser sempre avaliada e diferenciada da TDPM. Você já ouviu falar? TDPM, explique melhor pra gente. Médico adora a sigla, né? TDPM é transtorno disfórico pré-menstrual. Então, quando a gente chama uma disforia na medicina, a gente está falando de um transtorno, e principalmente psiquiátrico. Aí ele acomete menos, de 3 a 8% das mulheres. E aí é uma TPM tão exagerada, tão exacerbada, que ela compromete a integridade mental da paciente. E isso interfere nos afazeres do trabalho, do relacionamento afetivo. Então, ela precisa, inclusive, de acompanhamento psiquiátrico e de uso de medicações psiquiátricas, porque ela chega a ser um transtorno mental mesmo. A gente pode chamar essa, então, de uma super TPM. Como se fosse uma super TPM, um transtorno mesmo. Transtorno. E aí, os sintomas, eles se referem mais à questão emocional da paciente e nem tanto às questões físicas, ou as duas são de forma exacerbada? As duas acontecem, mas o exagero é mais da parte psiquiátrica, que não é nem tanto emocional. É importante a gente entender que a TPM ela é decorrente de oscilação hormonal, né? Então, não é frescura da mulher. Não é frescura. Isso é muito importante que seja dito aqui no nosso bate-papo franco, gente. TPM não é frescura, é uma condição que acomete as mulheres e que interfere em muitas questões. É claro que fatores da vida da mulher vão impactar negativamente ou positivamente para ela ter uma TPM mais leve ou mais exagerada. Mas a TPM, ela decorre de alterações hormonais, de flutuações hormonais que todas nós mulheres que não estamos usando nenhum hormônio exógeno, tá? Porque também é importante falar isso, só tem TPM quem cicla, quem ovula, quem não está usando anticoncepcional, injeção, hormônios, que isso também é muito importante de falar. Quando a gente usa um hormônio exógeno, a gente bloqueia nosso ciclo. E aí não vai ter TPM, né? Então, os sintomas, eles são físicos e ou emocionais. Então, vamos lá. Físicos, ela pode ter dor na mama, cansaço, dor em membros inferiores, inchaço, retenção hídrica, tudo isso é físico. Diarreia. Diarreia, por aumento de funcionamento intestinal. E os emocionais são labilidade emocional, ela fica mais chorosa, mais emotiva, mais irritada, mais braba, tem umas mulheres que ficam braba. E aí, no transtorno disfórico, acontece as duas coisas, mas a parte do emocional pega mais. E aí a paciente muda de personalidade. Intensa. Ela Chega tem um transtorno psiquiátrico. Olha só. E aí, como que é fácil? Como que a pessoa pode fazer para identificar isso? Eu imagino que uma pessoa que esteja vivendo uma situação como essa, é muito difícil ela reconhecer esse comportamento. Obviamente, se ela reconhecesse, ela faria algo para mudar aquilo. Mas então, imagino que venha dos outros, de pessoas de fora, o marido, os familiares. Eu falo assim, né, Dani? Eu brinco com as minhas pacientes que não adianta eu estar lá com a maior paciência do mundo, se ela não me conta o que ela sente, eu nunca vou poder ajudá-la. Ao passo que se você, enquanto paciente, está querendo me contar a vida e eu não te escuto, eu também nunca vou poder te ajudar. Então, acho que o primeiro ponto é, o ginecologista, ele tem que dar abertura para a paciente falar e se sentir à vontade tudo que está acontecendo com ela e também perguntar de forma ativa, sabia? Porque quando a gente está fazendo a nossa anamnese e entendendo sobre o ciclo menstrual, sobre a vida dessa paciente, se ela não conta, se ela não traz um relato de um marido, de uma esposa, de uma melhor amiga, de uma mãe, é legal eu perguntar, escuta, mas no seu período menstrual, assim, um pouquinho antes, como é que fica seu comportamento? Porque às vezes ela não percebe. Ou ela fala assim, realmente, meu marido fala, doutora, que quer me trocar. E aí depois me devolver. Daí você começa a questionar ativamente, é onde você descobre. Geralmente, a queixa vem de alguém que convive com essa mulher. Ou no trabalho, ou em casa. Perfeito. E aí o tratamento nessa condição é necessário medicamentos e medicamentos de uso psiquiátrico. Isso. O ginecologista, ele está apto a fazer o acompanhamento dessa paciente. Essa paciente que tem o transtorno disfórico, ela deve ser bloqueada, então a gente deve impedir a menstruação dela para evitar que ela ovule e cicle e, portanto, tenha esses transtornos. E a gente entra também com medicação de uso controlado. Se o profissional não se sentir à vontade de acompanhar sozinho,
é muito bacana ele ter em conjunto um psiquiatra de sua confiança para acompanhar essa paciente. Entendi. E aí esse tipo de tratamento, ele pode ser feito por um período específico ou ele precisa ser feito durante todos os meses? É crônico, um tratamento crônico? Crônico, não para a vida toda, mas a gente vai usar aí por alguns anos e depois ir fazendo o desmame e tentando retirar as medicações aos poucos. E aí entra a questão do estilo de vida, de coisas que ela faz com ela e para ela, que podem melhorar ou piorar a TPM de maneira geral e o TDPM também. Muito bacana. Vamos então, gente, conferir mais um mito ou verdade para a gente aprender aqui com a nossa ginecologista. TPM não tem cura e pode ser hereditária, passar aí de mãe para filha? Mito ou verdade? Olha, essa daqui ela é meio pegadinha, porque assim, TPM tem cura. É mito, Se eu bloqueio a paciente e não deixo ela ciclar, eu tratei a TPM dela. Entendi. Mas é verdade que é hereditária também. Então, assim, essa pergunta tem um pedaço de verdade e um pedaço de mentira. E aí me conta mais, então, se a minha mãe é uma pessoa que sofre bastante com o ciclo menstrual, eu necessariamente vou ser uma pessoa que também vou ter problemas? Necessariamente não, mas você tem mais chance. Todas as questões hormonais, endócrinas, principalmente do sistema reprodutor feminino, tem muito de hereditariedade, né? Então, assim, existe uma chance maior, sim, de você ter TPM se a sua mãe tem, mas não é... Ter chance aumentada não significa que com certeza você vai ter. Com certeza terá. Então, assim, é verdade que tem um ponto hereditário, mas é mito que não tem cura. Se eu bloquear a paciente, quando eu falo bloquear, é impedir a menstruação e a ovulação. E aí, a maneira que seu ginecologista vai fazer isso vai depender de inúmeros fatores. Tem mulher que não pode algum tipo de hormônio, outras podem. Aí, se vai ser oral, injetável, transdérmico, aí vai depender de muitos fatores que só o gineco da paciente vai definir. Mas tem muito jeito, Dani, muitas formas diferentes de impedir a menstruação dessa paciente que sofre de TPM. E aí eu vou aproveitar então esse gancho para te fazer uma pergunta, porque eu imagino que você que também está me acompanhando nesse exato momento, já deva ter ouvido falar a respeito de um receio com relação à menstruação, ao bloquear a menstruação. Fomos seres criados para menstruar aí todos os meses, por que a gente vai interferir num ciclo como esse? Não posso ter, de repente, efeitos colaterais que possam ser piores do que o de uma TPM, por exemplo? E aí eu te faço, então, essa pergunta. O bloqueio da menstruação, ele é algo seguro a ser feito? Sim, verdade. Então, assim, 2 mitos andam de mãos dadas com essa questão de impedir a menstruação. Primeiro deles é, doutora Bel, mas não vai ficar um sangue meio acumulado, meio retido dentro de mim? Não, não vai ficar sangue nenhum acumulado em lugar nenhum, tá? E a outra mentira que falam muito é que pode atrapalhar a fertilidade dessa mulher. Então, quando as pacientes me trazem esse questionamento do, mas eu posso ficar sem menstruar? Ela está preocupada no comprometimento da fertilidade dela e se ela está fazendo mal para o próprio organismo. Porque parece que é um processo um pouco de limpeza. Tem muito disso. Mas olha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente tem o útero, vamos pensar no útero, a camada interna dele, como que funciona em todas nós mulheres que não estamos usando o hormônio? Tá, então a camadinha interna, vamos pensar assim, que essa sala, a pintura da sala é o revestimento dessa sala. Dentro do útero também tem uma pintura, uma camadinha que reveste, ela chama endométrio. Na fase folicular, que é aquela fase que eu te falei, que o cérebro está falando para os ovários, vamos recrutar óvulo, vamos fazer essa mulher ovular. É como se essa tintura que reveste o útero, o endométrio, ela vai ficando espessa. Fica um colchãozinho bem fofinho. Por quê, Dani? Quando a mulher ovula, se ela é fecundada, eu brinco que é como se esse bebezinho fosse abraçado por esse colchãozinho cheio de hormônio e substrato para se desenvolver, certo? Tá, essa paciente não teve relação, não foi fecundada, ela preveniu. O que vai acontecer? Dali 14 dias, porque a fase 2 ela é fixa, esse colchãozinho, essa tintura, esse revestimento vai descascar. A nossa menstruação, ela é a descamação do endométrio. Então, aquela mulher que cicla, sem hormônio exógeno, ela é todos os meses continuamente assim, espessa, descasca. Então, se eu bloqueio a menstruação dela com uma pílula, por exemplo, esse colchão não vai espessar, essa tinta não vai espessar. Então, não vai acumular nada em lugar nenhum.
Não tem o que descascar. Não vai ter esse processo todo do corpo sendo feito para receber um bebê. E assim, então, não precisa nada ser retirado dali e não tem, então, essa ideia que a gente tinha, não é verdade? De que isso poderia nos fazer mal, de que a gente poderia, de repente, estar... acumulando sangue na barriga. Não. Muito bacana, adorei essa explicação, acho que ficou bastante claro. Muito bacana. Vamos, então, para mais um mito ou verdade na nossa tela. Existem diferentes tipos de TPMs e uma delas é considerada mais grave. Foi um pouquinho ali do que você já contou pra gente sobre a super TPM, não é verdade? É verdade, a TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Então, é verdade. Aí quais são os outros tipos de TPM antes dessa super TPM? Não, como que a gente pode chamar? Ou é TPM, tensão pré-menstrual, ou TDPM. Ah, entendi. Tá? Então são essas são dois duas. tipos. Perfeito. Então a mulher ou tem ou não tem. E aí o estado mais grave é a TDPM. Perfeito. Dani, uma coisa que, não sei se você vai me perguntar ainda, tem aí mito ou verdade sobre formas de tratamento? Formas de tratamento da TPM? Não temos. Não, então vamos lá. Pode trazer aqui pra gente. É, uma coisa que eu acho muito legal, é claro que assim, tudo, né, na medicina, ela tem que ser uma decisão compartilhada. Eu acho muito legal a ideia do profissional que apresenta todos os tipos de tratamento, adequa tudo isso ao estilo de vida. A Dani é diferente da Paula, da Gabi, da Joana, não vou dar a mesma coisa para todo mundo. Sim. Então eu preciso entender como é a vida dessa mulher, qual é o perfil dela de treino, de alimentação, de crenças. O que mais incomoda na TPM. As principais queixas, enfim. Tá. Mas eu gosto muito da ideia de começar com coisas naturais. Então, assim, existem alguns fitoterápicos, e aí eu tô falando de chá, de goma, de erva. Tem muita coisa que a gente pode usar no dia a dia da paciente, associar isso à atividade física, pra gente diminuir toda a inflamação do corpo da mulher. Porque uma das coisas que pioram a TPM são processos inflamatórios. Então, alimentos inflamatórios, sedentarismo, tabagismo, obesidade, uma alimentação ruim, tudo isso pode piorar. Então, a primeira forma de tratamento da TPM é, vamos evitar a inflamação? Vamos tomar chás, medicações fitoterápicas, comer de forma mais saudável, ainda que seja nesse período pré-menstrual? O ideal seria todo dia, né? Mas tá, a paciente tem TDPM, tem TPM, a primeira coisa que eu vou falar para ela é, nos períodos que antecedem a sua menstruação, vamos caprichar no que você come, no que você faz, pra gente diminuir toda essa inflamação. Uma alimentação saudável impacta diretamente nessa reação do corpo e da forma como tabagismo também. Perfeito. Tudo que inflama o corpo da paciente tende a piorar os sinais e sintomas de TPM. O que inflama? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, alimentação ruim, no sentido de muito açúcar. E o que a mulherada quer na TPM? Doce. É só doce, é só um chocolatinho, não é, gente? Então, assim, é meio que difícil, né? Mas são escolhas. E eu gosto muito de fitoterápicos pra gente usar nessa fase. Então, temos recursos naturais, inclusive, pra gente conseguir melhorar nossa condição e trazer uma qualidade de vida para essa mulher. Sim, e aí a paciente pode falar, doutora, eu quero usar tudo isso em cápsula. Pode? Pode. A gente pode manipular ervas e antioxidantes, tudo em cápsula para ela tomar. O ideal é o mês todo, mas se ela quiser tomar só no período de TPM, ela pode também. Entendi, maravilha. E aí, então, a cada mês você vai entendendo um pouco a respeito das queixas e fazendo caminhos diferenciados. E o que for tendo resultado positivo, você vai determinando para aquela mãe, para aquela paciente. Vai ter mulher que vai falar, doutora, não faz mal, me bloqueia, então não quero menstruar nada, não. Entendi, temos vários recursos. Tem paciente que fala, eu gosto, doutora, de menstruar, eu cultivo, eu cultuo a minha menstruação, eu planto flores todo mês. Tem paciente que planta árvores e flores com o sangue menstrual. Então, assim, a gente precisa entender essa paciente e adequar o tratamento ao estilo de vida e às crenças dela. Eu acho que esse é o melhor tratamento. Encontrar o melhor caminho para ela. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na tela. A pergunta é da Sônia Brito, da Bahia. Antes de mais nada, Sônia, muito obrigada, viu, pela sua contribuição, por fazer parte aqui do nosso bate-papo da Bahia, diretamente da terra baiana. Olá, boa tarde, Dani doutora. Será que é normal sentir muita sede durante o período menstrual? Minha boca fica tão seca nesse período. Doutora, vamos ajudar a Sônia? Vamos ajudar a Sônia. Seguinte, Sônia, é comum sim você ter mais sede no período menstrual, porque normalmente nessa fase
as pacientes costumam ficar mais ansiosas, mais taquicárdicas e aceleradas. Isso faz parte de toda a alteração hormonal mesmo dessa fase. E aí você pode ter mais sede, mais calor e mais suadeira. Tá acontecendo isso com você? Se acontecer, é comum, não se preocupe. Se você está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, ligou aqui na HIT, estamos batendo um papo a respeito dos mitos e das verdades com relação ao ciclo menstrual. Sabe aquelas frases antigas que a gente ouviu desde menina? Com relação a, por exemplo, lavar a cabeça no primeiro dia de menstruação, pode fazer isso ou é melhor a gente não fazer? Andar descalça pode piorar a cólica ou não? Estamos aí desvendando os mitos e as verdades a respeito do ciclo menstrual. Caso você conheça alguém que esse tema é essencial, precisa saber a respeito dessa informação, compartilhe o nosso link de transmissão. Nós estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br. Participe aqui do nosso bate-papo, mande a sua dúvida, o seu relato para a nossa conversa através do 0 operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa enquete em seus minutos finais. Não deixe de participar, ela está acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela, por favor. Qual desses mitos já te representou um dia? Queremos a sua verdade. Primeiro, a menstruação marca o fim do crescimento. Chá de canela faz descer a menstruação mais rápido. Ou você já falou estou de Chico sem ter conhecimento a respeito da origem dessa frase e de seu significado? Entra lá e participa, nós estamos aí nos minutos finais, queremos, é claro, a sua contribuição. Para você que chegou agora, estamos batendo um papo com a ginecologista Isabel Botelho. Aproveito para agradecer, é claro, a sua presença aqui no nosso bate-papo. E vamos então continuar nosso desafio aqui de desvendar os mitos e trazer as verdades à tona. Diretor, coloca para a gente mais um mito ou verdade na tela. Não pode lavar o cabelo no primeiro dia da menstruação. Essa eu ouvi e muito na minha vida. É mito ou é verdade, doutora? É mito. É mito. É mito, pode lavar o cabelo o dia que quiser. E da onde que surgiu? Isso daí dizia a respeito, por exemplo, aquele banho gelado que a gente tomava, era friagem, o que era? Boa, você falou, olha, Dani, você tá muito em tudo. Porque também tem uma história de andar descalço, uns negócios assim, ó. Então vamos lá. O que piora a cólica menstrual, porque quando a gente fala isso, a gente está falando das cólicas. O que piora, e sim, é verdade, as cólicas menstruais são ambientes frios. Então, andar descalço pode, mas não pode andar descalço no gelado. Lavar o cabelo e tomar banho pode, mas se a água for gelada, piora. Então, assim, o que piora a cólica, o que piora a menstruação é a água gelada, o chão gelado. Então, pode lavar cabelo, pode andar descalço, mas não é legal água gelada nem chão gelado. Por quê? O frio, qualquer ambiente frio, um ar-condicionado, um chão, a neve, causa uma vasoconstrição. Então, os nossos vasos, eles têm um calibre X aqui de sangue passando. Quando eu estou num ambiente mais frio, no inverno, pisando no chão, esses vasos, eles fazem uma vasoconstrição. Quando eu estou no calor, eles fazem uma vasodilatação. Por que compressinha de água quente alivia a cólica? Porque faz uma vasodilatação. Nossa, compressinha de água quente é vida. É vida para cólica. Por que chão gelado piora? Porque essa vasoconstrição piora a resposta inflamatória, a cascata toda de resposta à dor do organismo. Entendi. Então esse é o problema do frio na menstruação. A grande questão é o frio, não é o banho. Não é o banho nem o descalço. E nem andar descalço. Maravilhoso. Aprendemos? Aprendemos. Tenho certeza que nós aprendemos. Diretor, coloca pra gente mais um mito ou verdade na nossa tela. Comer muito doce antes de menstruar pode causar mais cólicas na menstruação. Mito ou verdade? Infelizmente, verdade. Ai, meu Deus. Porque é o que a gente estava falando, o doce ele é inflamatório. Verdades que doem. Verdades que doem. I'm so sorry, eu tenho que trazer essa verdade. Comer doce, alimento inflamatório, não é só doce. Glúten, açúcar, farinha branca, tudo aquilo que é gostosinho, bolo de padaria,
sabe, fofinho, glacê, sim, sei, pãozinho. Entendo. E aí eu queria entender um pouquinho mais, porque o nosso corpo, parece que ele pede principalmente nesse período. Qual é a dica que você dá pra gente a respeito de ignorar essa necessidade que parece ser praticamente vital? Olha, eu falo que assim, a gente tem que fazer escolhas na vida. Dani, por que o corpo pede essa comfort food nesse período? Porque quando eu falo de flutuação hormonal, eu também estou falando de alterações de liberação de hormônios do bem-estar, em especial a serotonina e a endorfina. Então, comer coisas gostosas, fazer atividades que nos agradam, produzem essa serotonina e essa endorfina. E é isso que o corpo pede. Só que se você come, você piora. Então, a minha dica é escolher as batalhas e não comer tanto, então, não exagera. Porque nós estamos falando de exageros. Agora, se comer um docinho e aí compensa aí numa compressinha de água quente, um docinho e faz uma atividade física, você pode ir equilibrando os pratinhos. Com o equilíbrio, a gente consegue tudo nessa vida. Acho que a questão é essa, é o equilíbrio. E é importante também a gente ficar atento, porque acho que tem muitas pessoas que elas não têm o costume de fazer ali a sua tabelinha, então muitas vezes acaba sendo surpreendido com o período menstrual. E o importante é a gente se adiantar e entender o funcionamento do nosso corpo para a gente conseguir identificar, olha, o que meu corpo está pedindo não diz respeito a uma necessidade minha necessariamente. Então é bom ficar atento e falar, olha, vou te dar, mas vou te dar um pouquinho, ou não vou te dar porque o que você está me pedindo não vai me fazer bem ali na frente. É a tal da fome física, da fome emocional, né? A gente precisa entender tudo isso na gente, né? Entender esse mecanismo. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na tela. Adoro quando a nossa audiência está participativa como hoje. A pergunta é da Camila Vitória, de Sergipe. Seja muito bem-vinda, viu? Antes de mais nada, muito obrigada pela sua contribuição. Olá, boa tarde a todos. É normal menstruar um mês sim e no outro não? E aí, doutora? É comum, não é normal, Camila. Então, olha só. A gente tem 3 tipos de menstruação que são consideradas comuns. Aquela em que a mulher menstrua uma vez por mês, então o ciclo dela vai estar ali mais ou menos de 26 a 30 dias. É comum a mulher que menstrua 2 vezes por mês, então os ciclos dela são mais curtos, a cada 21 dias, então você pode menstruar dia 1 e dia 29 do mesmo mês. E é comum também você ter uns ciclos mais longos, de até 35 dias. Então, eventualmente, pode saltear um mês. Agora, se isso acontece de forma recorrente, seus ciclos eles são mais longos do que 35 dias, aí não é nem comum e nem normal, e a gente precisa investigar com o gineco ou com o endócrino. Eu ia pedir para você trazer aqui para a gente qual é o médico que nós devemos buscar caso a gente entenda que o nosso ciclo menstrual está desregulado, né? Quais são os sinais de alerta do nosso corpo? O primeiro deles é o ginecologista, né? Mas é que às vezes o ginecologista ele precisa de avaliação de um endócrino, se for, por exemplo, um distúrbio de tireoide. É porque o ginecologista ele pode tratar, mas se ele preferir encaminhar para o especialista, tudo bem. Porque o que descompensa um ciclo menstrual pode ser tanta coisa, Dani. Pode ser uma síndrome de ovários policísticos, pode ser um hipotireoidismo, pode ser um excesso de atividade física, pode ser magreza excessiva, desnutrição, distúrbios de glândulas cerebrais. Então, o gineco, ele faz aquela anamnese completa, aquele exame físico completo e vê, bom, isso aqui é minha praia, isso aqui não é. Vai entendendo o funcionamento do corpo da mulher. Até a questão da depressão também pode interferir no ciclo menstrual. Com certeza. Por isso que é importante fazer essa varredura aí completa para você identificar qual é a razão por trás de fato. Vamos então, gente, para mais um mito ou verdade. Por favor, diretor, na nossa tela. A mulher engorda no período menstrual, essa daí também, acho que eu compartilho um pouquinho dessa, eu poderia dizer que é verdade, mas quem vai dizer isso daí pra gente é a nossa doutora, mito ou verdade? É verdade que a mulher aumenta de peso, não que ela engorda, então vamos entender. Engordar é ganhar peso, então tá bom, vai, ela subiu na balança, ela vê um aumento de peso, mas muitas vezes, Dani, é retenção hídrica. Retenção edema. de líquido. O funcionamento intestinal muda, a gente acumula muita água em membros inferiores, tem a ver também com a genética dessa mulher, se ela tem problema circulatório. Então, na balança, sim, ela engorda, mas normalmente passa-se alguns dias, isso tudo volta ao normal e ela volta ao peso dela, né? E essa retenção hídrica, ela tem aí um peso considerável, pode chegar a 2 quilos, 2, 3 quilos. 2, 6 quilos.
quilos? De 2 a 3 quilos. 2 a 3 quilos, Pode, gente, sim. mas é bastante. É bastante. É bastante coisa. E a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar evitar isso? Beber água, Tá. fazer atividade física, drenagem linfática e, se for uma paciente que já tem um comprometimento vascular, usar meias elásticas de média compressão. Até porque não é nem só pelo peso, mas pelo desconforto mesmo, né, Dani? Porque dependendo do edema, a paciente sente bastante dor em membro inferior. E aí essas práticas vão aliviar. E se for uma pessoa, inclusive, que costuma viajar bastante e, ao mesmo tempo, sofre dessa retenção hídrica, realmente é necessário fazer alguma coisa porque interfere demais na saúde, né, vascular. Sim. Interfere demais. Vamos, então, para mais um mito ou verdade, por favor, na nossa tela. A menstruação pode causar diarreia, mito ou verdade? Verdade. Porque quando a gente pensa aqui, ó, dentro da nossa barriga, vamos vir de fora para dentro. Tem a pele, músculo, vários tecidos, daí tem o útero e atrás tem o intestino. Então a parede posterior do útero está encostada no intestino. Durante a menstruação, o que acontece para descascar? Contração do útero. E aí, por proximidade com o reto, pode estimular a peristalse, o funcionamento do intestino então, aumentar. É algo completamente normal. Esperado. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na tela. A pergunta de uma pessoa que enviou aqui pra gente sem identificação, lembrando que essa possibilidade é uma possibilidade que todo mundo tem. Você não precisa necessariamente trazer o seu nome, de onde você fala. Você pode enviar a sua mensagem de forma anônima. Olá, gostaria de saber se a pessoa que bloqueia a menstruação tem chance de postergar a menopausa. Doutora? Isso é mito. Tão mito quanto dizer que usar anticoncepcionais vão preservar a fertilidade. É mentira. E vamos conferir o resultado da nossa enquete. Diretor, coloca pra gente o resultado na tela. Qual desses mitos já te representou um dia? O que ganhou foi, com 46% dos votos, falei estou de Chico sem ter conhecimento, 29%, aquele chá de canela, que faz descer a menstruação mais rápido, e 25% a primeira menstruação marca aí o fim do crescimento. Gostaria que você comentasse aqui pra gente, trouxesse qual dessas aí é mito, qual dessas é verdade. Na verdade, todas elas são mito, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre elas, essas nossas alternativas. Essa questão do Chico, até mesmo a gente estava conversando mais cedo, né? Gente, é um negócio assim que faz uma analogia à sujidade. Então, é um termo que veio de Portugal e que estar de Chico é estou imunda. Então, isso é péssimo, né? Vocês sabiam, gente? Vocês sabiam o significado dessa frase, estou de Chico, que a gente costumou dizer a vida inteira? Eu fiquei chocada. A outra coisa é da canela, que é a mesma analogia que fazem quando a mulher está grávida. A canela aborta, ou seja, a canela faz a mulher menstruar, faz descer a menstruação? Não. É claro que a canela, em quantidades exageradas, ela tem a capacidade, sim, de contrair o útero. Mas não a ponto de fazer uma menstruação descer ou de um bebê morrer, né? De uma paciente abortada. E a outra é sobre a primeira menstruação marcar o fim do crescimento. Pelo contrário, demora aí mais um ano e meio de estirão, né? Então, menstruou, a gente sabe que por mais um ano essa criança, essa adolescente vai crescer ainda. Então, não marca o fim. Eu lembro que quando eu menstruei a primeira vez, eu ouvi essa frase, ai, que pena, ela vai ficar baixinha. É que cresce menos, né? Acho que eu acreditei nessa versão. Cresce menos, depois que menstrua cresce menos, mas não marca o fim. Maravilha. Temos mais pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na tela. A pergunta é da Maria Vitória, do Paraná. Boa tarde. É comum ter corrimento, candidíase antes do período menstrual? Doutora. A minha terrinha, que saudade do Paraná. Eu sou daí também. Que delícia. Então, o que acontece? Dependendo da fase do ciclo menstrual, vai mudar o pH. Então, é comum, sim, você ter candidíase. E lembrando que a cândida, ela é um fungo presente no nosso canal vaginal. E aí, dependendo de como fica esse pH, e aí entra muito estilo de vida e alimentação, pode deixar tudo diferente e fazer com que essa cândida aumente em colonização e faça você ter candidíase, sim. E tem alguma alternativa, algo que ela possa fazer de repente? Muitas pessoas costumam dizer que o consumo de probióticos pode ajudar. Perfeito. Interfere? 3 coisas, Dani. A primeira delas é evitar açúcar. Tudo que é muito doce aumenta a candidíase. Então, se você tem isso de repetição,
seria legal evitar o consumo de açúcar e alimento inflamatório nesse período. 2, probióticos e prebióticos. A gente pensa muito numa disbiose, num desequilíbrio de flora. Bel, como assim? Um médico vai te prescrever. E aqueles iogurtes não têm a concentração ideal. Então, bacana é tomar por boca ou até colocar via vaginal, sabia? Existe até probiótico junto com óleo essencial, de melaleuca, de alecrim, que ajudam muito. Mas daí tem que tomar cuidado se não tá grávida e tudo mais. E a terceira coisa é evitar estresse. Bel, como? Usando fitoterápico, usando medicação, evitando os problemas, porque tudo isso pioram a candidíase. Tudo isso interfere. E pelo jeito que ela está comentando, deve ser algo recorrente, então... É algo que realmente deve incomodar ela. Por isso que, gente, é tão importante você buscar um profissional de saúde, um profissional sério, relatar a sua questão e encontrar aí um caminho, porque nada melhor que um profissional, é claro, para te auxiliar. Vamos então para mais um mito ou verdade na nossa tela, diretor? Vamos aí para o último. Não pode ficar com absorvente por mais de 4 horas. É mito ou é verdade, doutora? É verdade. É porque tudo depende, Dani, do fluxo dessa paciente. Se ela tem um fluxo mais baixo, tudo bem ela ficar. Agora, se ela tem um fluxo intenso ou se ela usa um absorvente interno, aí não é legal ela ficar mais de 4 horas, porque pode acontecer uma coisa chamada choque tóxico menstrual. Que as bactérias do corpo podem se proliferar ali naquele sangue e fazer a paciente ter até febre. Então, se for um fluxo baixo, ok. Se for de moderado a alto, é legal ela trocar sim. E de quanto em quanto tempo? Acho que é legal a gente trazer essa informação, porque a gente está falando de sangue, um sangue que fica ali parado, numa região que é úmida. Então, se a gente está falando sobre um absorvente comum, de quanto em quanto tempo? 2, 3 horas. 2, 3 seria horinhas. Ideal. E o absorvente interno? Piorou, mais ainda. Então, assim, tem gente que coloca absorvente maior para segurar mais, mas é ruim. É melhor ela trocar mais vezes do que acumular muito sangue lá dentro. Perfeito. Olha, queria muito agradecer sua presença aqui com a gente. Acredito que quem assistiu aqui ao nosso programa também sai com essa sensação de aprendemos demais nessa tarde. Queria te agradecer. Para você que gostou do nosso bate-papo, doutora Isabel Botelho, ginecologista. A gente deixa aí as redes sociais da doutora, o Instagram dela, doutora Isabel Botelho, o site doutorisabelbotelho.com.br, e ela também deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 9 34 49 15 88. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, Dani. Estou sempre às ordens. E olha só, gente, amanhã nós nos encontramos neste mesmo horário, 16 horas. Combinado? Até amanhã.